Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Chá com Especialista. Hoje nós vamos conversar com a doutora Aniele Rego, Aniele Scheffer Rego, e ela vai conversar com a gente sobre o estresse e as disfunções dermatológicas. Deixa eu convidar a doutora Aniele aqui. É um prazer estar com vocês novamente. Ela para entrar. Esse assunto é muito importante na atual situação que a gente vive, né? Onde quem não está estressado nesse período, né? Doutora Aniele está entrando aqui. Ei, doutora Aniele, seja bem-vinda. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você. Obrigada por aceitar nosso convite, né? Bom, para mim foi uma com grande alegria. Estou agradecendo esse convite, esse maravilhoso convite. A farmacotécnica faz parte da minha vida, praticamente. Eu sou uma grande parceira e eu acho que está aí. Nada melhor a gente ter um bate-papo para talvez deixar mais forte essa nossa relação, né? E mostrar o que eu aprendi com esses anos de parceria. Que bacana, é um prazer, é uma honra mesmo, tá? Obrigada. Doutora Aniele, você fez o seu chá? Ah, fiz! Deixa eu Que... falar, meu chá é o chá de erva cidreira. Eu sou de Curitiba, eu sou do Sul, né? E chá era uma rotina. Todos os dias eu tomava chá. E vou te dizer que me alegrou muito ter recebido esse chá de erva cidreira, porque eu estou numa fase, eu acho que é um chá delicioso. Eu não ponho açúcar no chá e eu não sou muito adepto ao café, né? Então, o chá para mim é uma memória afetiva. Eu quase, aqui em Brasília eu tomo um pouco menos, porque faz calor, né? Mas olha, tudo de bom. Que maravilha. Hoje eu preparei uma coisa um pouco diferente, né? Como amanhã é dia de São João, e ontem eu estava conversando com uma amiga do Nordeste que estava muito triste porque não vai acontecer, né, a festa de São João, então, pelo menos presencialmente. Então, eu preparei um quentão sem álcool e sem açúcar, né? Então, eu usei aqui o suco de uva integral e fervi com canela, com cravo, botei umas lascas de laranja, coloquei gengibre, né? E para também me traz uma memória afetiva, porque parte da minha família é nordestina, né? E mesmo não tendo convivido, eu gosto muito dessa data, né? Meu avô fazia fogueira, então me remete à infância. Mas vamos lá, se apresenta para a gente, doutora Aniele, você que é uma dermatologista e que a gente tem um grande respeito, né, por uma prática de muito tempo. Se apresenta, conta um pouco da sua história antes da gente entrar no nosso assunto. Bom, a Lenda já me apresentou, né? Meu nome é Aniele Maria Schaeffer-Rego. Eu sou médica dermatologista. Eu sou formada há 25 anos. Há 16 anos eu me casei. Me casei no Sul, vim para cá e meu marido é daqui. Eu, nos 3 anos, uns 3, 4 anos para cá, eu comecei uma busca por conhecimentos novos que pudessem abrilhantar meu receituário, que trouxesse novas condutas e que pudesse ajudar ajudar meus pacientes, né? Eu acho que isso foi muito importante. A farmacodéia teve um papel muito importante nisso. Eu fiz pós em mitologia, eu fiz pós em medicina quântica, eu fiz vários cursos de nutrição funcional. Não sou especialista nisso. Fiz cursos de noção de homeopatia, eu fiz na verdade, eu fiz vários cursos. Fiz noções da microbiota intestinal, que eu acho que é um assunto muito atual, né? E daqui para frente cada vez mais presente, né? Tudo isso eu tinha o intuito de eu ver o organismo todo, ajudar na minha área de atuação, que é a dermatologia. Isso tudo eu devo muito à farmacotécnica, porque no início esses cursos não me atraíam tanto, mas a farmacotécnica dizia assim, não faça, você vai ter. Claro, eles tinham um outro lado, eles estavam nessa visão mais ampla, né, de você poder raciocinar com os diferentes tipos de órgãos, com a pele. Eu pensei, bom, eu vou.
nossa, eu fui picada, literalmente. Então, a curiosidade foi despertada, os meus horizontes foram abertos, por isso que eu disse que essa parceria com a farmacotécnica foi muito importante na minha vida. Obrigada. Ai, que bom. Hoje, então, a gente vai conversar sobre o estresse e as disfunções dermatológicas, né? Doutora Aniele, é um conhecimento comum que, o estresse ele acarreta alterações na pele, ou essas alterações na pele são agravadas. As pessoas sabem disso, mas conta pra gente o que que tem de científico definido na literatura, como você enxerga essa questão. Bom, sim, vou citar alguns trabalhos, né? Mas eu queria primeiro fazer uma citação da minha formação. Então, lá por 2000, 1999, 2000, eu fiz a minha prova de título. E existia um conceito na época que o próximo século seria o século das doenças de estresse. Até se falava e assim, a gente achava isso até assim, será que isso vai acontecer, né? Hoje em dia, mais do que se provou, nós estamos vivendo aí um estresse muito grande, crônico, né, com a pandemia. Outro conceito que se falava muito no meu serviço era que as doenças autoimunes, elas tinham uma influência, o agravante, um gatilho imunológico, início, em 30% dos casos por estresse crônico. Hoje em dia eu acho que é mais que isso. Eu e a Leandra acabamos achando alguns artigos até que falavam mais em algumas doenças, né? Depois a gente vai falar, mas falou da acne, da rosácea, falou da alopecia areata, do líquen simples, e a gente tem visto isso na prática. Bom, para dar essa aulinha, né, para ter essa conversa, a gente queria trazer um pouco de conteúdo científico, então eu fiz uma pesquisa. Só em 2020, tinha mais de 17 mil artigos relacionados a esse tipo. Então, a gente deu uma olhada geral, né, e eu trouxe assim, não trouxe muita coisa, eu acho que esse é um bate-papo, né, mais informal, mas eu vi uma revisão muito boa sobre doenças psicocutâneas, as psicodermatoses, já agora em setembro de 2019, então parte da nossa conversa é baseado nessa revisão. Eu vi, eu vi vários trabalhos falando nessa revisão de que existe uma ligação psicossomática entre a doença de pele e o estresse. Então, quando a gente fala para o paciente, você está somatizando, agora a gente já tem um embasamento científico. Muitos trabalhos falam que realmente existe uma ligação psicossomática. Evidências do papel do estresse em vários trabalhos, falando de doenças como a dermatite atópica, a psoríase, a alopecia areata, a urticária, isso foi documentado. E eu vi um trabalho falando uma proposta de unificar a linguagem entre o dermato e o psiquiatra, né, porque são dermatoses psicodermatoses. Isso, a gente pode até falar um pouco depois disso. E viu também um novo conceito que surgiu, em que está se falando de uma medicina psiconeurocultânea, né? A Leandra até viu uma coisa mais interessante, em que a psicodermatose seria o psiquiatra tratando a doença de dentro, não visível, né? A invisível. E o dermato faria a visível e externa, né? Então, achei isso muito E o mais interessante. O mais interessante Pode que eu falar. achei de todos esses artigos, que já se fala numa nova área de conjunção, né? Que seria a psicodermatologia, onde ambos os profissionais interagem e para poder resolver da melhor maneira possível esses quadros nos pacientes. Não é verdade, doutora Niel? É verdade. Durante um tempo, eu até li alguns artigos em que, e eu sou dermato, então eu posso falar isso, né, com justa causa, né? Chegava esse tipo de preocupação, o dermato passava para o psiquiatra, ele não tinha essa noção. E também se gerou, depois de muito tempo, uma certa, ao contrário, uma certa, como se diz assim, isso eu não tenho, né? Uma certa vergonha, né, de relacionar. Mas hoje em dia a gente sabe que muitas doenças estão relacionadas ao estresse e que às vezes não é possível você só tratar a consequência, você precisa ir atrás da causa
e talvez procurar um psiquiatra, ver o que você pode fazer de medicação, né? E até Ah, eu mesmo me... outras abordagens, né, doutora Niele? Outras abordagens que reduzam essa carga emocional para favorecer o controle dessas doenças, não é mesmo? É mesmo. Eu acredito nisso. Mais para frente eu vou falar que eu acho que a gente tem que ver o organismo como um todo. Muitas vezes suplementação, é, ah, reposição de flora intestinal, já falei as reposições, né? Psicoterapia, homeopatia. Eu acho que você está trazendo para um lado um tratamento mais simples, mais humano, mais sem muitos efeitos colaterais. Eu acredito muito. A gente conhece um pouco do sistema neuroendócrino, né? Assim, dos estudos nessa área, que tem sido cada dia mais falado, mas nos artigos eles citam o sistema neuroimunocutâneo. Então, uma interação intrincada, né, entre a pele e o sistema nervoso e seu funcionamento dos peptídeos, dos neurotransmissores, né? Ô, doutora Aniele, você poderia citar quais as doenças, não sei se posso chamar, as disfunções, né, de pele, que são mais afetadas e que têm uma quantidade maior de evidências com relação ao estresse? Bom, você está falando das doenças, né? A gente está citando elas como doenças psicofisiológicas ou psicodermatoses, né? Então, a maioria dos artigos falam de psoríase, falam de urticária crônica, falam de dermatite atópica, alopecia areata, estão falando da acne, né? Eu citaria ainda mais alguns: a rosácea, os pruridos, a desidrose, o eflúvio telógeno, o herpes simples. Eu acho que é isso. Na verdade, doenças que a gente considera autoimunes estão todas influenciadas por estresse, né? E depois Sim. tem essas outras em que a gente vê pequenas manifestações, né? Mas que é mais assim, vamos dizer assim, elas não são consideradas autoimunes, mas que você vê que agravou, né? Essa, essa relação com o estresse. Doutora Aniele, sobre como que esse mecanismo acontece, como que o estresse ou a ansiedade ou o lado emocional pode levar a essas disfunções na pele? Eu gostaria de falar um pouquinho antes de como é a pele, mas eu falo um pouquinho bem rápido sobre o mecanismo de ação, né? Então, gente, a pele humana, ela é um órgão de interface, né? Então, é a comunicação entre o meio interno e o meio externo. Ela representa 15% do nosso corpo e ela tem diversas funções orgânicas vitais. Vou citar algumas, né? A regulação da temperatura, ela produz hormônios, ela sofre ação de hormônios produzidos em outros órgãos, né? Tem uma interação entre eles, né? Isso é dinâmico, é constante. E talvez uma mais importante para nós nessa aula, ela é um órgão sensorial. Então, como órgão sensorial, ela é rica em terminações nervosas livres, que são responsáveis pela sensação do toque, e ela também tem os corpúsculos de Meissner e Pacini, que são a percepção da dor, a pressão e a temperatura. Então, a pele e o sistema nervoso, eles vêm do mesmo folheto embriológico, que é a ectoderma. Então, nós temos a epiderme, os anexos e o tubo, a placa neural que vem da mesma origem. Isso explica muito, né? Então, a pele é um órgão sensorial, ela tem um papel na socialização, desde criança até a idade do adulto, né? Ela é um órgão de comunicação, ela é uma fonte de sensações, os estímulos emocionais, e ela tem a imagem corporal pessoal, né? Ela é responsável por isso. Então, como os outros nos veem. Eu acho que é isso, né? Bom, posso falar sobre o mecanismo de ação do estresse agora, né? Ok, por Né? favor. Então, o mecanismo de ação. Tem que ser, a gente tem um estresse agudo e um estresse crônico. O estresse agudo é possível que o organismo ele responda, ele se adapte, né? Mas a nossa preocupação é com o estresse crônico. O estresse crônico,
ele é aquele estresse constante, de períodos prolongados, repetido. Ele vai ter uma ação, vamos dizer assim, ele desregula a resposta imunolata e a resposta adaptativa, né? Então, quando o estresse crônico começa, ele atua, quer dizer, começa, ele vai vindo, né? Ele vai agir no eixo HPA, que é o hipotálamo pituitária adrenal. Já vou dar uma explicadinha do que é adrenal. E ali você vai ter uma sequência de uma cascata de eventos até ter um aumento do cortisol. Então, o cortisol, o DEA são produzidos na glândula chamada adrenal. A adrenal, até a Leandra me deu uma dica para explicar isso mais fácil para vocês, é a antiga suprarrenal, fica em cima de cada um dos rins. E quando eu explico para o paciente, eu faço a pesquisa, quando chega um paciente que eu vejo que precisa fazer essa pesquisa, que tem um caso mais crônico, em que não é esporádico a lesão dele, que ele tem influência de estresse, né? Eu digo para ele que eu vou dosar o cortisol salivar, porque eu preciso saber como está a resposta dele frente ao estresse que ele está vivendo, como está a imunidade, porque isso reflete a imunidade, como está o processo inflamatório dele, porque essas doenças são inflamatórias crônicas, esse cortisol vai produzir citocinas inflamatórias que vão levar ao sítio da lesão inflamação, rubor, calor, né? E ainda eu sempre digo, eu ainda vou poder avaliar o grau de alergia, porque eu sou dermato, então a maioria me chega com casos de alergia, né? Então, bom, o que mais que eu preciso falar disso? Ah, esse estresse crônico também age em glândulas através desse eixo hipotálamo pituitária adrenal, também age em glândulas pilosebáceas. Então, isso explica a acne, rosácea, dermatite seborreica, desadenite, que chegam no consultório e dizem, nossa, eu tive uma piora do meu quadro. Né? Doutora Aniele, nos artigos que a gente estava estudando, eu achei impressionante alguns números, né? Que nessas investigações, nessas pesquisas, o que está sendo relatado? Cerca de 50% dos pacientes que chegam aos consultórios dermatológicos com acne relatam piora a partir de quadros de estresse. E, assim, ainda mais importante, a gente vê isso relacionado a outras doenças, como, por exemplo, a rosácea e o líquen. Então, nesses quadros, os pacientes relatam que a piora acontece em assim, cerca de 90% dos pacientes relatam piora a partir de uma situação de estresse. E pasmem, hiperidrose, excesso de produção de suor, em 100% dos pacientes. Então, eu achei esse dado muito interessante, porque esses dias, né, nos últimos tempos, nós temos sido muito procurados por clientes e até mesmo pelos profissionais com o que fazer com o quadro de hiperidrose. Pessoas que não apresentavam esse quadro e que, de repente, relatam um excesso de produção de suor, que é indesejável, e ainda relatando uma produção de odor que antes não percebiam. Então, assim, muitas e muitas pessoas nos procurando por isso. E uma outra coisa que na farmácia a gente tem visto muito é a queda de cabelo, aumentando em pacientes de todas as idades. A procura por produtos que favoreçam isso tem sido cada dia maior no período que a gente está vivendo. Porque, gente, querendo ou não, é uma situação estressante, né? Muita indefinição sobre o futuro, sobre o tratamento, sobre a gravidade da doença. A gente tem até procurado informar as pessoas, né, a partir do meio virtual, digital, sobre os cuidados a se ter, sobre o que pode ser feito em termos de nutrição, mas, de fato, gera uma tensão muito grande nas pessoas, né? O que você, no seu consultório, doutora Aniele, tem observado de mais frequente? Bom, de um modo geral, todas as doenças relacionadas às chamadas autoimunes, eu tenho visto que estão piores. Eu tenho visto quadros, por exemplo, que vem, nessa época, tem uma época mais de tiríase rosa de Joubert, que é uma doença inflamatória, manchas na pele, né? Que é uma característica até meio viral, né?
já tem alguns trabalhos falando dessa associação, elas estão mais exuberantes, estão doendo mais, e eu costumo pedir exames. Eu tenho visto quadros, eu já vou falar dos exames, como é a minha abordagem, mas eu tenho visto quadros de herpes zoster mais exuberantes, chega a ser até meio preocupante. Tenho visto quadros de urticária, mas também mais graves, e também a rosácea, a queda de cabelo. Eu acho que isso, a gente sempre teve essa coisa de períodos de estresse, você ter mais gente reclamando de queda de cabelo, de pele reativa. Mas eu acho que agora nós estamos vivendo mais. Eu só queria pôr um adendo que eu me lembrei disso de uma aula, que só 20%, eu acho que é uma abordagem, talvez só uma pinceladinha, 20% das pessoas que estão internadas com o coronavírus, eles têm manifestações cutâneas. E eles estão falando muito de urticária, rush e vesículas, lembrando muito um quadro de varicela. Eu nunca pensei que eu visse essas coisas no consultório, mas eu comecei a ver urticárias mais graves. A gente fica pensando, será que essas manifestações são do vírus? Ou é o estresse que ela está vivendo, né? Aliás, um diagnóstico tão, né, incerto, que agora está se sabendo que tem, né? Bom, vamos falar da minha abordagem. Então, esses pacientes que chegam para mim, eu costumo avaliar assim, se é um paciente que tem uma crise esporádica, foi a primeira vez que teve, ele está tendo pode ser uma dermatite, pode ser uma dermatite de contato, depois nós vamos falar sobre isso, as dermatites de contato de máscara, né, dos Tem uma equipamentos de... pergunta aqui sobre isso, viu? Temos aqui algumas perguntas para a gente responder, tá bom? Já vamos entrar nelas, né? Então, eu olho para o paciente, eu converso. Se é um paciente que eu vejo que é crônico, que tem uma história pessoal, ele já vem me dizendo que era igual da mãe, igual do pai, que na família tem muito isso, que já teve mais vezes, ou que agora nessa fase de estresse está tendo mais, eu costumo pedir exames de sangue. Então, eu faço uma abordagem mais sistêmica, olho outros órgãos, né? Eu adoro olhar hemograma, eu sou dermato, mas eu acho que isso me ajuda muito. Eu tenho paixão por dosagem de IgE, eu gosto muito de ver cortisol, eu vejo ferro, eu sempre olho as vitaminas, D12, D3, porque nós estamos numa fase em que a gente consegue relacionar direitinho uma baixa imunidade através desses pilares. Eu dou muita atenção à ferritina, eu dou muita atenção, então, B12, D3 que eu já falei, eu dou atenção à parte do hemograma, porque eu tenho uma ideia de que a pessoa ela é uma pessoa inflamada, eu vejo que ela dá para ter uma ideia de que ela não come direito, que ela não tem uma produção, uma flora intestinal adequada. E eu vou dizer assim que isso é uma conduta que eu nem ia falar, mas vou acabar falando. Eu quase todas as minhas doenças autoimunes eu passo probiótico, porque eu vejo a diferença. Eu vejo que eles têm uma flora não tão legal, que eles têm intolerância alimentar. Eu normalmente peço para tirar leite, ou pelo menos evitar o açúcar do leite, a lactose. Eu consigo ver muita relação com as bactérias de garganta. Então, eu acabo pedindo alguns exames para entender o que está acontecendo com o paciente. E eu não tenho errado muito. A maioria tem falta de vitaminas, a maioria tem falta de probióticos. E, Pronto. doutora Aniele, eu tenho certeza que quando você olha uma abordagem mais integral, né, do paciente, o resultado, a possibilidade, a chance de resultado corrigindo essas alterações é muito superior, né? Porque probiótico, microbiota intestinal está muito relacionada à saúde da pele, né? Eu queria até puxar para um lado a conversa aqui, que é o seguinte, por exemplo, a rosácea e a microbiota intestinal. A gente sabe que tem uma correlação incrível. Eu me lembro da última Copa, aquele goleiro que ficou famoso pela sua beleza, né? Mas a gente via na pele dele rosácea assim, muito intensa. E aí todo mundo que conhece um pouco dessa área falava, tem que tomar probiótico. E o que a gente vê hoje é que muitos artigos estudam determinadas cepas de bactérias para diferentes afecções cutâneas, né?
Então, eu não tenho dúvida de que os seus pacientes se beneficiam com uma abordagem mais integral. A gente teve uma pergunta aqui importante, que eu tenho certeza que você vai falar, que é sobre o uso de máscaras, o que que isso tem ocasionado na pele. A pessoa disse que tem observado que por usar a máscara, a pele está mais oleosa, não está com a mesma característica, né? Qual a sua opinião sobre isso como dermatologista, doutor? Bom, os equipamentos de proteção individual, né? A gente tem falado muito, a gente tem visto rosácea piorar, desenvolver pele sensível, né? Dermatite de contato, mãos, face, acne e piorar quadros de dermatite atópica. Eu acho que psoríase não tanto, mas a relação com o rosto, né? E as mãos. Dermatite de contato, até psoríase, até desidrose a gente tem visto que está piorando. Bom, vamos falar sobre máscara, então, de proteção respiratória. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que o profissional de saúde deve usar só durante 4 horas a máscara. Mas a máscara do profissional de saúde é descartável. A nossa máscara não é. Quer dizer, eu estou falando, né? Lógico que eu uso a minha, eu uso a de proteção, quando faço procedimentos eu uso até uma mais ainda, a N95, e a gente corre risco mesmo. O profissional de saúde corre risco, ele começa a apertar em alguns lugares, a gente acaba ficando machucado, né? Eu estou sentindo a minha pele extremamente sensível, atacou minha rosácea, eu acho até que em alguns pontinhos eu tenho até um pouquinho de acne, eu sinto que está mais quente, né? Mas fazer o quê? 97% dos profissionais de saúde estão tendo problemas de dermatite de contato, eritema, pápula, descamação ou só queimação por causa das máscaras, né? Gente, a máscara de casa, ela pode fazer dermatite, que é a máscara de pano, né? Mas você tem que ter aqueles cuidados básicos, né? A higiene dela. É, a gente usa um sabonete neutro, um sabão neutro, um pH mais neutro, sem cor, sem cheiro. Eu já fiz algumas experiências, já esqueci, coloquei na máquina de lavar e tive a experiência de pôr depois de dar uma passadinha, e senti que quando eu tirei a máscara, parece que eu estava de máscara. Quer dizer, a minha pele é sensível, tem rosácea, sou muito branca, e aquilo também me incomodou, me deu um pouco de pinicação. Então, cuidado com a higienização. Higienizar mãos também, Doutora, sobre a sabonete. máscara, então, vamos frisar esse ponto que eu acho muito importante, né? Tem sido muito falado de lavar a máscara, deixar de molho no hipoclorito de sódio e tal. O que que a gente sabe? Que esse vírus, ele não gosta de água e sabão, né? Exato. Então, a higiene da máscara não precisa ser exagerada. E nem tampouco a gente utilizar maciante em excesso, sabonete, sabões líquidos perfumados ou em pó. A doutora Nieri está frisando a importância de se lavar com um sabão neutro, né? De preferência líquido, que tem um pH equilibrado, e aí pendurar para secar. A gente tem dois momentos que vão higienizar bem a máscara, né? Que é a água e o sabão e colocar no sol, que o sol também tem uma ação degermante. Estão perguntando aqui se pode lavar com clorexidina. Poder pode, só que a clorexidina ela não evapora. Entre usar uma clorexidina, assim, totalmente, né? Ela deixa um resíduo. Entre para lavar a Uhum. máscara, usar uma solução de clorexidina, como no final, como enxaguante, e usar o hipoclorito, é melhor usar o hipoclorito, porque toda substância de cloro evapora, tá? Então, se ficar tempo suficiente para secar e não ficar resíduo de cheiro, você teve uma higienização perfeita. Mas água e sabão e esfregar é suficiente para eliminar qualquer coisa relativa ao vírus. Eu te interrompi, doutora Aniele. O que que você contar para a gente? Das mãos, né? Das mãos. Isso. Gente, sabe uma coisa que eu até anotei aqui, a gente não fala muito? Com essa pandemia, a gente usando máscara, a gente não usa batom, né? Mas é interessante a É, gente hidratar o rosto, por exemplo, né? Porque eu realmente acho. sente os poros purificados, né?
O contato com a máscara, né? Parece que daqui a pouco você está sentindo, né, que está mais ressecado ainda, tá? Usar um bom hidratante labial, acho que é importante também. Um protetor Que labial. é, Você um ia falar hidratante. das mãos, da higienização das mãos. Não, o problema de lavar as mãos é o excesso, são os excessos, né? A gente deve lavar as mãos rapidamente, né? Sim, você tem que fazer a lavagem, isso vai eliminar, diminui bastante essa transmissão, né, o contágio, mas a ideia é lave rápido, né? Use sabonetes neutros, cuidado com álcool em gel, a gente tem tido muitas dermatites de contato com álcool em gel, ele realmente retira a proteção da pele, aquela camada lipídica, né? Mas, claro que você pode usar, mas eu acho assim, tenha um bom senso, né? Usar o hidratante logo após lavar a mão, então você faz a higienização e hidrata. O que mais, né? Você achou de algum? Nós montamos, pensando na pandemia, nós montamos uma fórmula de um creme que a gente está chamando de creme barreira extremo, tá? Porque como nós Sei. estamos lavando muito a mão e vai continuar isso, né? A gente criou um creme que forma uma película adesiva bem intensa, sabe? E já colocamos nele, então é um creme de barreira extrema por isso, porque ele resiste bem, ele também não sai ficando preguento tudo que você toca. E nós colocamos substâncias anti-irritantes que já melhoram as descamações e colocamos um formador de barreira muito importante que já é prescrito bastante pelos dermatologistas em dermatites de contato, né? Porque ó, o próprio nome fala, dermatite de contato, você está tendo contato com algo que está prejudicando a sua pele. Então, quando você forma um filme adesivo potente, você pode diminuir a ação dos agentes agressivos, né? É, tem uma pessoa perguntando, doutor, o excesso de uso do álcool em gel repetidamente o dia todo. Então, eu acho que o álcool em gel, Hum, ele existe, depois, doutora Aliana, você, por favor, dê sua opinião, né? O álcool em gel existe para um momento em que você está num local que você não consegue lavar a mão, né? Porque, com certeza, ele vai atrapalhar a barreira lipídica da pele, né? Com mais intensidade do que a própria água e sabão. Precisa usar? Precisa usar. Mas é importante, nessa fase, usar um hidratante, né? Eu acho que as pessoas já estão percebendo que mesmo pessoas que nunca tiveram esse problema, né, estão com as mãos mais ressecadas. E um creme dessa forma, esse de hidratação extrema que nós fizemos, pode ser usado em lá- cotovelo, porque além da pandemia, a gente agora convive com a seca, né? Então, você pode usar em cotovelo, pode usar em joelho, nos pés, né? Que também tem pessoas que costumam ter dermatite de contato nos pés, para formar um filme mais protetor mais adesivo, né? Qual que é a sua opinião sobre o uso do álcool em gel, doutora Aniele? Eu concordo plenamente. Eu acho que você deveria usar o álcool em gel fora de sua casa, em alguns lugares. A gente está tendo esse cuidado, né? As pessoas estão levando no carro, estão levando no consultório, eles já trazem o seu. A gente tem lá, tanto na entrada como durante a consulta pode usar, mas eles já têm o seu em casa, né? Eu acho muito importante. Tudo bem, nós estamos em pandemia, nós temos que nos cuidar, né? É uma importante fonte de transmissão, mas você já percebeu que se você passa o álcool em gel sem lavar, ele vai criando uma espécie de uma película? Às vezes, quando você vai lavar a mão, parece que você tirou assim uma camada, né? Então, lembrar que o álcool, ele pode interferir na sua camada de proteção, você vai ficar com a pele mais ressecada. Então, eu sugiro mais em casa lavar as mãos, né? Você pegar um sabonetinho, lavar, né? Passar um hidratante logo após, um hidratante de barreira, adorei essa dica da Leandra. Antigamente a gente tinha muitas histórias dos cremes com silicone, né? A gente usava muito essas coisas. Luva de Tinha silicone, né? Luva de silicone já teve um período assim muito forte. É interessante, mas hoje a gente tem outras tecnologias que mimetizam uma pele normal, que otimizam, como se tivesse uma produção de óleo endógena, assim, natural,
e que tem um papel ainda melhor que o silicone. O silicone faz uma oclusão e impede a perda de água, protege, mas a gente tem outros componentes, né? Sobre isso. Tem uma pergunta aqui bem interessante sobre pele sensível. Eu queria que você comentasse um pouco sobre pele sensível. E essa pessoa, doutora, está perguntando para quem tem pele sensível se tem algum produto de uso oral que pode ajudar nesses quadros. Bom, está falando especificamente, né, do uso oral. Lembrar que a pele sensível ela pode ser desde uma pele em que você só tenha uma sensação, né, em que você não esteja vendo a pele vermelha, irritada, mas que você tenha a sensação ao toque que ela não está legal. Ela pode ser por cosmético, cosméticos errados ou muitos cosméticos, né? Pode ser multifatorial, mudança climática, poluição, uso da máscara, né? Falta de hidratação adequada, né? Mas, no geral, eu ainda eu sou de avaliar como um todo e eu acho que a gente tem que dizer para o paciente, ele tem que fazer uso, ele tem que tomar água, ele tem que fazer probiótico, ele tem que ver uma suplementação adequada, que mais que eu posso dizer na relação oral, né? Tem um Hoje em dia a gente produto Tem um produto que é muito interessante para hidratação de dentro para fora. Na verdade, tem duas coisas que eu acho muito interessantes e importantes para você manter uma pele, independente de ser sensível ou não. Na pele sensível, esse resultado vai ser ainda mais visível, né? Se a gente pensa numa pele com dermatite atópica, tem um produto que se chama cerasomoside. É uma fração lipídica do trigo, né? Você gosta muito do cerasomoside. Ele tanto pode ser usado para uso tópico quanto oral. Então, em cápsulas, ele pode ser usado para aumentar a hidratação da pele, porque a ingestão desse lipídio extraído do trigo, obviamente sem glúten, tá? Totalmente isento, é um produto francês que tem várias certificações, inclusive é eco-certificado. O cerasomosídeos, ele quando ingerido, ele estimula a produção de ceramidas na pele. Então, você faz um reequilíbrio da produção de óleo, não quer dizer que a pele vai ficar mais oleosa, então você aumenta a elasticidade, hidratação, reduz rugas, e para cada dose utilizada, você tem benefícios diferentes, né? E uma outra coisa que o uso oral favorece muito o estado da pele, inclusive dermatite atópica, é o próprio ômega 3, né? O uso do ômega 3 tem uma ação extremamente inflamatória, anti-inflamatória, né? Equilibra aí a imunidade que está desgovernada nas disfunções de pele. Então, tem estudo na dermatite atópica e tem estudo no estado da pele. Alguém perguntou, pediu para eu repetir o nome do produto, chama Cerasomosides, o primeiro que eu falei. E um outro produto que é muito interessante para a manutenção da hidratação e da homeostase cutânea são os fosfolipídios de caviar, que também são usados. É da mesma, acaba que é um grupo semelhante, são lipídios de diferentes origens, e o fosfolipídio de caviar, ele é muito usado no controle da dermatite atópica e outras afecções cutâneas, porque tem uma potente ação anti-inflamatória e direcionada muito para a pele. Então, sim, existem suplementos e produtos de uso oral que podem favorecer a pele, mas um que eu sei que a doutora Aniele gosta muito, porque equilibra essa, e que tem sido muito falado, né, gente, para a imunidade, é a vitamina D, né? Se a gente pensar, a vitamina D age tanto para corrigir alterações intestinais, né? Então, ela modula a saúde intestinal, então vai conseguir equilibrar e favorecer as junções das células intestinais, e ao mesmo tempo ela equilibra a produção das citocinas inflamatórias, a resposta, os dois tipos de resposta imunológica que nós temos no corpo. Então, tem algumas coisas que, por exemplo, a vitamina D, a gente já falou dela para a imunidade, a gente já falou dela em inflamação, a gente está falando agora em desordens cutâneas. Por quê? Porque agem como um todo no nosso organismo, né? Como um todo. Como você, eu sei, doutora Aniele, que você, quando, isso um outro produto também que aí favorece as questões de pele,
e que a doutora Aniele até citou já aqui, são os probióticos, né? São os probióticos. Hum. É, Eu queria, pode falar, por desculpa, favor. eu queria falar sobre a vitamina D, né? Eu acho que se fala-se muito, né? Mas a vitamina D, eu acho que deveria ser assim. Eu penso nela como ligada à pele, assim, demais. Mas uma questão, agora eu me lembrei que uma questão que eu queria falar muito a gente pensa, vitamina D, como é que eu vou tomar, né? Ah, eu vou tomar doses pequenas, doses altas. Eu acho que isso faz parte da abordagem do médico, porque você vai fazer uso de uma vitamina que você pode usar com efeito cosmético, tudo bem, mas para fazer uma reposição, a gente tem que fazer uma abordagem melhor. Muitas pessoas, elas tomam uma cápsula de vitamina D e não absorvem, porque elas têm ali uma má absorção, elas têm um problema gástrico, elas têm um problema intestinal, elas têm baixa flora, daí entra os probióticos. Então, você tem que acertar a via de administração, às vezes o ritual, né? Para que você tenha mais absorção dela. E outra coisa é, justamente nesse ponto, é que a gente fala da rosácea, a gente fala da dermatite atópica. Será que você está bem para absorver essa medicação, né? Então, será que você não precisa de uma enzima digestiva? Será que você não precisa olhar o seu estômago? Você não precisa ver o seu ácido clorídrico, né? Eu sei que a gente está aprofundando um pouco, mas vamos pensar nisso. Às vezes você chega lá na farmácia e pede uma vitamina D. Vem uma vitamina D super, né? 14 mil, 15 mil, que você nem deveria tomar sozinha, né? E você não tem a resposta que você tem, se diz a vitamina D, não sei, né? Mas você tem que pensar nisso, tem que pensar no organismo todo, ver o que está acontecendo com você, e daí entra o papel do nosso estresse. O que o estresse faz com você? Muitas pessoas que têm rosácea têm problemas gástricos. Eles vão ver lá, já tem trabalhos provando da Associação H. pylori, já tem várias pessoas fazendo suplementação do complexo B, porque afinal você perde essa capacidade de digerir bem as proteínas, né? Você não vai conseguir tirar um complexo B. A maioria das pessoas agora está com fobia por carne vermelha, né? Não quer mais. Né? Então É, eu acho que isso é inclusive, relevante. Eu sei que eu acho que essa mais. história da carne vermelha, a gente sempre que eu tenho oportunidade, eu costumo falar isso. Tudo bem, não quero comer carne por qualquer motivo que seja, filosófico ou mesmo porque eu não gosto, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que não come carne porque não gosta, né? Aí o complexo B é fundamental, principalmente a vitamina B12, porque é a única forma de se obter vitamina B12 é a partir do insumo, da alimentação com carne, né? Então, nesse caso, é mandatória a suplementação, não é uma alternativa. E aí, aí a função de um médico que atua como você, doutor, olhando como um todo, porque existe repercussão da carência de vitaminas na pele. Então, é muito importante utilizar esses recursos, né? É muito É isso. importante. Tivemos uma pergunta há pouco, que falando do uso de máscaras, se a pessoa perguntou se era recomendável o uso de hidratante sob a máscara. Qual que é a sua opinião sobre isso? Ela tá aqui perguntando se ela usa o Se hidratante ela passa antes um de usar. hidratante antes de botar a máscara. Bom, eles falam que você deve colocar algumas proteções para não, né, não machucar, tudo. Mas eu acho que logo você fazer isso antes, acho que tem que ter um prazo, né, Leandra? Acho que você tem que ter um prazo de uma absorção para depois você fazer o uso da máscara. Eu acho que logo Aplicar o é ideal. hidratante, deixar absorver tudo e utilizar, né? É uma maneira. Agora, gente, como nós estamos usando muita máscara, né? Se a pessoa passa o dia na rua e realmente passa o dia inteiro com máscara, tem que avaliar o nível de oleosidade, né, doutora Aniele? Porque pode aumentar também, que está ali, querendo ou não, abafado. Então, algumas pessoas estão relatando acne. Então, esse é o momento que, de repente, a personalização pelo seu médico ou produto personalizado pode ajudar a controlar esses fatores interferentes, né? Que é fazer um produto mais livre de óleo, com agentes hidratantes de alta absorção. A gente já falou em outros momentos que hoje nós temos os probióticos,
de uso, os probiótico-like, né? Então, não são lactobacilos e bactérias, mas você aplica na pele e ajuda a equilibrar a microbiota. Então, isso pode ser feito completamente sem óleo, uma base bem sequinha, né? Que particularmente a gente desenvolveu aí a linha Suave Derme como veículo, e que você repõe a microbiota da pele sem diminuindo as agressões externas, favorecendo uma hidratação adequada, né? Eu acho que é importante, sim. É, Você quer comentar sobre alguma outra doença, doutora Aniele, e como uma abordagem ideal? A gente está falando também de pele sensível, né? Pele hum, sensível. Tem pessoas que entendem rosácea, por exemplo, como pele sensível, né? Pela classificação científica, não é uma pele. hum, A rosácea você tem uma pele sensibilizada, né? Pele sensível exato. acontece por quê? Porque alguns receptores na pele, existe um receptor na pele que se chama TRVP1, tá? Que é um receptor de calor. E nas pessoas que têm rosácea, isso é aumentado, mas tem gente que não tem o quadro e que também tem essa sensação de pinicação, né? Então, uma pele sensível ela também pode ser adequadamente equilibrada para que isso não aconteça, né? Conta um pouco para a gente do que é a rosácea, como ela acontece, doutora. Então, vamos falar de rosácea. Bom, a rosácea é uma doença inflamatória crônica, né? Ela é centrofacial, você vai ter acometimento de regiões malares, do nariz, pode vir à fronte, vai ter em queixo, né? Algumas pessoas têm a poiquilodermia, que é um quadro de rosácea descendo ao pescoço, né? E isso é até relativamente comum, tá? Nós temos 4 estágios, né? Vai desde aquele tema transitório, que é quando você vai falar em público, como eu, né? Fala em público, fica vermelhinha. Quando vai tomar uma bebida que contenha álcool, quando vai falar em público, eu já falei, comidas condimentadas, pimenta, quando o estresse, né? Aquilo faz tipo, né? Aparece direitinho. Uma segunda fase em que você tem já a formação de pequenos vasinhos, que nós chamamos de telangiectasias, são vasinhos menores, não são iguais às varizes da pena, são menorzinhas, mas que dão principalmente nessa região aqui, em que elas são fixos. Então, você ainda teria o efeito de ficar vermelha, e ainda, quando esse vaso dilata, fica pior ainda, tá? A gente diz que os vasinhos é um outro questionamento. A gente teria que avaliar e fazer talvez um laser, né? E mais à frente com isso, com aparelhos para tirar eles, né? Daí tem uma terceira fase em que a gente considera muitos médicos ainda chamam, vamos dizer, mais chamamos de acne rosácea, em que você tem, assim, parecem pequenas lesões, parecem lesões de acne, pequenininhas, e você pode espremer que não sai pus. Na verdade, existe uma relação com um parasita chamado Dermodex folliculorum, ele gosta do folículo piloso, e assim, nesse nível a gente já aborda ou com antibiótico, ou com um produto, um antiparasita tópico, e agora a gente está falando, né, em época de pandemia, estamos falando da ivermectina, então está surgindo, está se usando o creme de ivermectina tópica. Antigamente a gente usava metronidazol, usava ácido azelaico, né? Então a gente tinha preocupação de diminuir o rubor facial e controlar essa manifestação desse parasita. O que mais posso falar deles? Bom, a nossa conduta é diminuir o rubor, usar soluções de limpeza bem mais suaves, pH neutro, né? Não esfregar a pele, né? Usar um filtro solar, um filtro solar, agora a gente tem as opções é, desculpa, hipoalergênicas, veganas, né? Que não sejam, que tenham essa preocupação com a luz visível, né? Azul, o que mais? Evitar poluição, né? Cuidado com maquiagem em relação à rosácea. De preferência era bom não usar, mas se procurar maquiagens hipoalergênicas. Lembrar que a maquiagem, a Leandra me ensinou, e eu nem tinha essa ideia, assim, é um contato para coronavírus, né? Tem que tomar cuidado, ela gruda, né? Na verdade, ela faz dermatite de contato,
né? A gente não sabe aí a origem da pele sensível, muitas vezes. E hoje em dia também eu não sei até que ponto, porque a gente, daqui para cá, a gente não está usando maquiagem, né? A gente está usando daqui para cima, né? Mas, aí, né? Água termal é uma opção legal, eu acho que repõe silício, zinco, né? Os nutrientes topicamente. A hidratação, que já foi falada, né? Suave. O que mais, Leandra? Doutora, então, estão pedindo para falar um pouquinho, o nosso tempo está quase lá, mas a gente ainda tem um tempinho, tá? Estão pedindo para você falar um pouco sobre psoríase. Em especial, a pergunta foi sobre psoríase capilar. Conta um pouco para a gente. Também tem correlação com estresse, doutora? Sim, também tem relação. A psoríase capilar é a psoríase clássica, né? Ela pode vir associada com as placas eritema, descamativas, que ocorrem em joelho, cotovelo e couro cabeludo. Ela gosta muito dessa região, ela vem para as laterais e você consegue ver a placa, ela é assim, avermelhada e ela salta aos olhos. Ela parece que foi colada na pele, né? Ela tem aquele efeito de subir, ela é infiltrada, né? A psoríase de couro cabeludo, na verdade, a psoríase é uma manifestação também, o estresse tem muito a ver. A maioria dos trabalhos que eu vi, a relação é praticamente importante. Uma coisa que falam de psoríase. Você tem uma fase da dermatite seborreica e que você está migrando para uma psoríase, que eles chamam de seboríase. É difícil identificar, às vezes, você tem as manifestações da dermatite seborreica, né, espalhada, ela não está fazendo aquela lesão arredondada, e de repente você começa a arredondar a lesão, fica pior, né? Então, ela não coça, mas você sente uma certa ardência no local, e quando você está estressado, você tem a piora da dermatite seborreica. Se você tiver essa história genética, eu acho que a psoríase é de 2% da população mundial, você vai caminhar para essa psoríase. Eu tenho tido quadros de psoríase, assim, que respondem muito bem quando você faz um exame, a suplementação de vitaminas, a correção da flora intestinal, principalmente vitamina D, já tem muitos trabalhos falando. Então, o que mais que eu posso fazer? Eu posso falar. A gente costuma usar shampoozinhos neutros. Numa abordagem inicial, a gente pode usar até corticoide, porque é uma doença inflamatória crônica. Na verdade, quase todo mundo usa, né? No começo, um corticoide local. O que mais? Não esquecer já falei de probiótico. O que mais, Leandro, que eu posso Essa falar? abordagem integral em todos os quadros inflamatórios da pele vão favorecer, né? Vão Uhum. favorecer o resultado, né? Até o controle dessa imunidade, tudo que for feito nesse sentido vai favorecer as doenças inflamatórias da pele, não é verdade? Doutora Vai. Aniele, o nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse para o pessoal dicas, né, de como cuidar da pele, como favorecer, e também maneiras de se gerenciar o estresse nessa fase em que a gente está vivendo, tá? Bom, eu não quero me estender muito, mas eu acho assim, a gente tem que pensar em hábitos saudáveis, né? Eu ouvi várias lives até da minha amiga Leandra, né? Então, eu acho que uma boa alimentação é muito importante. Eu costumo falar para os pacientes que o processo inflamatório, se você reduzir carboidratos, vai ser interessante. Se você aumentar o consumo de fibras e grãos, vai ser muito bom. A restrição calórica, isso já é segredo de que você vai ter uma longevidade maior se você diminuir o que você come. Na pandemia, a gente não fez tanto exercício, então a gente vai engordar. Eu vejo isso no meu filho, fazer exercício todos os dias, faz mais. Come, 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 está cada vez mais gordinho. Então, a gente diz, vai ter que voltar para o exercício, né? Avaliação para usar um probiótico legal, avaliação médica para usar enzimas digestivas, tome água, pegue sol, mas lembre, eu sou dermato, passe um filtro solar, né? Não se exponha muito, pelo menos uns 15 minutinhos, 10 minutinhos, né? No sol do meio-dia às 3, infelizmente, para fazer uma vitamina D. Não tome álcool. Essa história de que álcool é bom é mentira. Álcool, alimentos com muito sódio, eu acho que também não são legais.
Durma bem, eu estava pensando nisso, né? A gente falou de é, dormir pelo menos 5 horas, lembrar que essas células do sistema nervoso elas são formadas à noite na medula óssea, não coma muito à noite, não use celular dentro do quarto, eu sou meio radical com isso, eu acho que celular e televisão não deveria estar no seu quarto. Eu sou adepta a essa medicina mais em que você está vendo o organismo como um todo, então eu acho que você pode procurar suplementação com magnésio, vai dormir melhor, melatonina, tem que ser uma prescrição médica, né, para dormir melhor, seu estresse, medite, durma bem, faça exercício. Eu queria falar que é possível você repor, né, após uma avaliação médica ideal, né, vitamina D3, K2, zinco, C, selênio. Gosto do ferro. Estou gostando da lactoferrina, que a farmacotécnica trouxe para nós. Gosto do ômega 3, a quercetina, que pena que a gente não tenha tempo para falar mais, né? E eu queria falar de três frasezinhas, tá, gente? Um professor da nutrologia falava muito que as, isso pode ser simples, mas não é fácil. Então, a gente tem que se dedicar um pouco, né? Outra coisa, uma outra dermato, muito amiga, ela sempre falava assim, ela deu altas aulas sobre cabelo, é uma pessoa muito inteligente, ela falou assim, imprevistos acontecem, mas sorte é você estar preparado. Então, de novo, né? Se prepare, hidrate, use um creme, está na hora de você recorrer a orientações com cremes hipoalergênicos, em que mais veganos, que não são testados em animais, tem tanta coisa nova e melhor, né? E por último, eu queria citar uma única frase para terminar. Eu vi essa frase e achei muito interessante. A gente está numa fase em que nós vamos sair dessa pandemia e a frase é bem-vindo ao mundo do novo normal, porque nós não vamos mais viver o normal. E então eu estou falando para vocês, né, as minhas ordens, não seria uma ordem, mas seria um conselho, use máscara e apoie a quarentena. Só que lembrar que a nossa quarentena já está em 100 dias. Muito Tá obrigada. certo. Aniele, doutora Aniele, muitos elogios aqui, tá, no chat, pessoal agradecendo muito, doutor Rogério e doutora Romelita, que são os diretores da farmacotécnica, agradecendo a sua presença. Muitos fãs aqui, viu, pacientes seus, que já te conhecem de longo tempo, muitas pessoas dando os parabéns, e eu quero agradecer a sua presença, agradecer o seu tempo, acho que várias dicas de ouro, né, que você nos brindou aí. Então, muito obrigada, pessoal. Uma boa noite. Obrigado pela audiência. Terça-feira que vem, a gente está aqui de novo no Chá com Especialista, tá? Aniele, muito obrigada. Um abraço a todos.